Olá, queridos ouvintes, eu sou Luana Preto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, e temos o prazer de apresentar mais um episódio da nossa série Falando de Saneamento e Saúde, em parceria com a Probongo. Hoje vamos falar um pouco mais sobre a história do saneamento do Brasil. Para isso, temos novamente conosco um convidado especial, o Dr. Marcelo de Campos, que é advogado, presidente da Comissão de Saneamento e Recursos Hídricos da OAB Rio de Janeiro e organizador, juntamente com o Dr. Leandro Frota, do livro Os Novos Rumos do Saneamento, publicado pela editora Sinergia. Seja bem-vindo novamente, Dr. Marcelo. Obrigado, Luana. Obrigado a todos os ouvintes e vamos em frente. Falar de saneamento é sempre muito bom. Bom, no nosso último episódio a gente falou um pouquinho sobre a evolução do saneamento 1.0 até o saneamento 5.0, como que isso aconteceu ao longo de todos os países, da evolução da nossa civilização, mas nós gostaríamos de entender como se deu essa evolução no nosso país, como que o saneamento 1.0 foi iniciado, digamos, no Brasil e como se deu essa evolução até o saneamento 5.0. Bom, excelente pergunta. Eu acho que a gente tem que retornar um pouquinho, né, a questão, como a gente falou, do saneamento 1.0, que é a modelagem estrutural primitiva. A gente sempre escutava falar, e sempre leu, que o saneamento começou no Brasil com a perfuração do primeiro poço por Estácio de Sá em 1561. Só que estudando um pouquinho mais sobre o tema, a gente viu que essa modelagem primitiva, na verdade, ela na verdade já estava aqui no Brasil desde os índios. Os índios Tupi, na ilha de Marajó, como a gente falou lá atrás no saneamento 1.0, eles já utilizavam de vasilhas, de vasilhames, de talhas para fazer armazenagem de água. Isso nós estamos falando ali da época de 400 depois de Cristo até 1400, então, portanto, muito antes da colonização portuguesa, do descobrimento do Brasil. Então a gente já tem essa primeira etapa, ela já era feita aqui, o saneamento 1.0, de forma primitiva pelos índios tupis e os índios guaranis também, né? Mas isso a gente acabou sabendo do museu, lendo um livro sobre o Museu de História Americana em Nova York, o Museu de História Americana em Nova York. Ele tem lá no museu esses vasos feitos pelos índios tupis aqui no Brasil, datados de 400 depois de Cristo, onde eles faziam esse armazenamento não só de água, mas, como eu falei aqui, impressionante, tem vasos de cerâmicas lá onde eles guardavam as cinzas dos seus antepassados. Então, dentro da cultura indígena, você tem a preocupação do armazenamento dos os rejeitos, digamos assim, as cinzas, né, das pessoas que não eram descartadas no mar. Eles guardavam que aquilo ali tinha uma cultura, o índio tinha uma cultura de você ter um antepassado de sabedoria junto com você, aquilo ali, às vezes eles até passavam as cinzas no próprio corpo ali para poder fazer essa transmissão, digamos assim, de sabedoria. Mas é só para mostrar que o saneamento 1.0, de forma ainda na modelagem primitiva, ele teve aqui no Brasil, obviamente, com a cultura indígena. Muito interessante a gente avaliar que os índios já desenvolviam tecnologias de saneamento para poder executar suas atividades no dia a dia. E depois disso, como é que se deu essa evolução? Então, essa evolução, como eu falei, ao descobrimento do Brasil, então você tem ali as capitanias hereditárias que o Império Português, na verdade,
determinam 14 capitanias hereditárias para o Brasil. O Brasil é dividido em 14 porções, digamos assim, e você começa a fazer a colonização do Brasil. Então, vêm os portugueses para cá e, chegando aqui, não tem infraestrutura nenhuma de saneamento no Brasil. Então, eles começam a fazer a perfuração, primeiro, a perfuração dos poços. Como eu falei aqui, o primeiro poço perfurado por Estácio de Sá em 1561, no Rio de Janeiro. Você tem, ainda de uma forma rústica, o saneamento 2.0, onde escravos que vinham para cá, eles eram obrigados a trazer os chamados aguadeiros, traziam dos rios, do Rio Carioca, por exemplo, traziam as águas nos vasilhames existentes, abastecer, obviamente, a casa de um governante português ou de um governante da elite brasileira. E você tinha também os chamados tigres. Para quem não sabe, como não tinha ainda o afastamento das águas servidas e até das necessidades fisiológicas, os escravos é que infelizmente faziam o transporte desses rejeitos, desses dejetos, das águas servidas, urina, enfim, uma série de coisas em vasilhas para jogar, muitas das vezes, em rios ou até na Baía de Guanabara. Tem fotos históricas daqui dos tigres, né, trazendo em vasilhames os dejetos dos humanos de uma forma degradante e lançando na Baía de Guanabara. E por que o nome tigre? Tigre porque eles tinham uma listra no corpo, né? Geralmente a cor negra, né? Você tinha aqueles riscos descendo, na verdade, de uma forma muito degradante. Eram as fezes que, na verdade, corriam pelo corpo do escravo, urina também, e com aquilo ali que eles andavam carregando aquilo no meio da cidade, traziam muito odor, e essas riscas pelos corpos, eles acabaram sendo chamados de tigres, né? Por causa das riscas no corpo. Mas é uma situação em que, infelizmente, faz parte da nossa história. Mas era assim que era feito o saneamento ainda no Brasil, de uma forma ainda rústica e rudimentar, e isso, com o tempo, a gente foi evoluindo, porque isso trazia a propagação de muitas doenças, como a gente falou aqui em outra oportunidade. Era exatamente esse ponto que eu gostaria de abordar de uma maneira um pouquinho mais detalhada, né? Porque é uma situação bastante degradante, né? Essa questão dos tigres que levavam os dejetos das pessoas, e isso influenciava na saúde pública da população, eu imagino, né? O que a história conta a respeito dessa influência, desse tipo de ação, da utilização das pessoas, dos escravos para esse tipo de serviço, e quanto isso retardou todo o processo de evolução em relação ao saneamento básico também no país, né? Sim, acho que, se eu não me engano, Gilberto Freire que realmente toca nesse assunto, né, Luana? Bem colocado por você. Ele fala que toda essa usufruir da mão de obra escrava ao longo desses muitos anos aqui no Brasil, isso retardou a implantação de redes, não só de abastecimento de água, mas como também de esgotamento sanitário. Então, era uma elite brasileira, digamos assim, que usufruía bastante do escravo. O escravo realmente que fazia tudo para os governantes daqui na época da colonização. Então, você não tinha como escapar muito disso, até porque a coroa portuguesa não tinha ainda um intuito de fazer todo o saneamento daqui. Infelizmente, o Brasil teve uma cultura exploratória ao longo desses anos todos. Então,
não vieram aqui com um sentido de transformar o saneamento e as cidades. Isso só foi acontecendo mesmo com a evolução. Obviamente, quando a coroa portuguesa vem para o Brasil e obviamente traz governantes para fazer a colonização para cá, é que a gente começa a sair desse saneamento 2.0, que ainda é rudimentar. Só para dar um enfoque aqui, não eram só os aguadeiros que traziam os vasilhames de água, né, dos rios, mas você tinha também charretes com burros, com cavalos, que traziam barris atrás dessas charretes com a água, né? Então você vendia a água. Era interessante que não só os escravos, como alguns índios, né, eles gritavam a palavra rai. Rai em tupi significa água, né? Então eles desciam pelas cidades gritando rai, 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 vendendo água, né? Então eram as formas rudimentares e rústicas foram se alterando com o tempo. Como você bem colocou, essa questão sanitária começou a influir aqui no Brasil também. A população cresceu de uma forma gigantesca. Eu coloco isso no artigo, no livro, que a urbanização, quanto mais gente vindo da Europa, principalmente de Portugal para cá, a gente teve colonização pelos franceses, teve cidade colonizada por francês, teve cidade colonizada por holandeses aqui no Brasil. Então, todo esse boom da população vindo morar aqui no Brasil, foi-se necessário criar uma infraestrutura de saneamento. As doenças começaram a aparecer da mesma forma como apareceram na Europa, né? Então houve toda essa preocupação. Muita gente estava morrendo. Tem até publicações e relatos na Europa de que o Brasil era um portador de doença. Tinha gente que não queria mais vir para cá, para o Brasil, na época da colonização, justamente por não ter o saneamento aqui. Então a coroa portuguesa resolve começar a investir em saneamento. Obviamente já detinha todo esse conhecimento dos aquedutos construídos na Europa, como eu te falei, desde a época do Império Romano, em toda a Europa. Então o rei de Portugal, se não me engano, Dom João, resolve em 1673 resolve construir um aqueduto nos Arcos da Lapa, os conhecidos Arcos da Lapa aqui no Rio de Janeiro, para trazer a água, não só para abastecer a cidade do Rio de Janeiro, com o aqueduto carioca ali, mas também começar a fazer toda a construção da rede de esgotamento sanitário no Brasil. Então você tem ali, entre 1600 e 1700, a construção do aqueduto carioca e outros aquedutos. Tem também aqueduto em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. E depois você tem, por volta de 1850 até 1890, a construção dessas primeiras redes de esgotamento sanitário por ordem do rei, que na verdade a coroa já estava morando já aqui no Brasil, veio morar no Brasil. Então essa questão da saúde começa a ter alta relevância, porque toda a coroa portuguesa morando aqui no Brasil, não tinha sentido não investir no saneamento, até porque ninguém queria ficar doente, né? Então toda essa questão de saúde pública influiu no saneamento 3.0, que é o que eu coloco de forma arquitetônica e medieval aqui no Brasil. Bom, é triste pensar que a gente ainda tem 128 mil internações por conta de doenças associadas à falta de saneamento e quase 1.500 mortes associadas à falta dessa infraestrutura. Mas acho que a gente precisa estar promovendo a construção do conhecimento. Esse podcast tem esse objetivo. Gostaria de agradecer novamente ao Dr. Marcelo por nos trazer toda essa informação tão rica
uma informação a respeito dessa evolução do saneamento básico no nosso país. E gostaria também que o senhor pudesse falar um pouquinho de onde a gente consegue obter mais informações, se a gente quiser se aprofundar a respeito do tema, que é tão curioso e tão importante para a gente pensar na história do nosso país e também projetar o futuro de uma maneira melhor e pensando na saúde e qualidade de vida da população. Obrigado, Luana, obrigado a todos os ouvintes também estarem participando. Eu acho que vou fazer um merchan aqui, né? Na verdade, gostaria que o pessoal adquirisse o livro Os Novos Rumos do Saneamento. Lá você tem realmente uma bibliografia extensa, onde você pode se aprofundar em outras referências para estudar sobre a evolução da história do saneamento. Como eu falei aqui, um artigo que eu tomei como base foi um livro feito pela Agência Nacional de Águas e Saneamento, lá de 2011, onde ela fala sobre o uso da água no Brasil desde o descobrimento até o século XX. Outros grandes autores, como Azevedo Neto, que traz essa cronologia do abastecimento de água no Brasil, a cronologia também do esgotamento sanitário. Então ali você já vai ter um norte de tudo que aconteceu, como foi evoluindo, como passamos a ter tubulação de ferro fundido, quando a gente começou a ter banheiros, toda essa construção do saneamento foi, na verdade, a evolução da sociedade, a evolução da urbanização. Quanto mais colonização vinha de Portugal para cá, a gente tinha uma necessidade imensa de investir em infraestrutura. Então isso acelerou o processo de saneamento aqui no Brasil até chegar ao saneamento 4.0, que a gente conhece bastante aqui no Brasil, que é a engenharia hidráulica e sanitária. Então você tem basicamente as grandes infraestruturas das grandes cidades aqui no Brasil. Elas começam a ser construídas ali na década de 20, 30, 1940. Então você tem toda essa engenharia hidráulica sanitária, que é o saneamento 4.0, e como eu coloquei aqui, o must, né? Eu acho que a cereja do bolo é a gente alcançar o saneamento 5.0, que é a transformação do esgoto sanitário em energia, em biogás, em biometano, enfim, trazer toda essa transformação dos resíduos sólidos também. Eu acho que a gente tem grandes associações que falam sobre o potencial hidroenergético do país como uma potência para a gente transformar a grande preocupação nossa, que é o esgotamento sanitário, a poluição hídrica, né? A gente transformar isso tudo em energia para que a gente possa ter um saneamento de ponta no Brasil. E eu espero muito que a Luana, o pessoal envolvido no podcast, faça realmente vários programas que eu vou estar atento, né, e escutando bastante para aprender também. Eu acho que o saneamento tem que ser de conhecimento global. Então todo mundo tem que investir, dedicar um pouquinho do seu tempo para poder a gente conseguir essa universalização. É isso, obrigado, boa noite a todos aí e agradeço o convite para a participação. Bom, agradeço novamente ao Dr. Marcelo por compartilhar seus conhecimentos conosco e a todos os nossos ouvintes por nos acompanharem. Se você gostou e se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, porque ele pode ajudar mais pessoas. E se quiser saber mais sobre como funciona o tratamento de água e de esgoto, acesse o site do Trata Brasil e as nossas redes sociais. Lembre-se que saúde e bem-estar são fundamentais. Até a próxima!